Flip Porto, 7ª Festa Literária Internacional de Pernambuco. Olinda, tens a paz nos mosteiros da Índia. Tu és linda, pra mim és ainda minha mulher. Para este painel, trazemos para o público de Olinda, Nelson Pereira dos Santos, Guel Arraes, Tezuka Yamazaki, com mediação de Alexandre Figueroa, com o tema Como o Cinema e a TV Reescrevem a Literatura. Bom, boa tarde a todos e a todas aqui presentes na 7ª Flip Porto, para este painel, onde vamos discutir as relações entre o audiovisual, vamos ampliar, não apenas cinema, mas do audiovisual de uma maneira geral, com a literatura. E para esse bate-papo, aqui informal, eu acho que eu fico muito feliz de estar aqui, cercado de pessoas tão importantes na produção audiovisual brasileira, como é o caso do nosso querido Nelson Pereira dos Santos, um dos fundadores, ou talvez o pai do cinema novo brasileiro, um dos movimentos mais importantes do cinema, ou talvez o mais importante da cinematografia brasileira, e que nos deu, durante sua trajetória, vários produtos audiovisuais brilhantes e uma boa parte deles, inclusive, feitos a partir de adaptações literárias. Ele é reconhecidamente, digamos, o maior intérprete da obra de Graciliano Ramos, sobretudo Vidas Secas, que é um filme aclamado no mundo inteiro, e, sobretudo, pela precisão nessa transposição da linguagem literária para a linguagem cinematográfica. E também outras obras, como Memórias do Cárcere, do próprio Graciliano, adaptações da obra de Nelson Rodrigues, de Jorge Amado, e também do sociólogo Gilberto Freire, com o Casagrande Senzala, do qual ele realizou uma série para o canal GNT, e que agora está sendo, inclusive, lançada em DVD. E logo, então, vocês poderão usufruir dessa obra-prima da cinematografia brasileira, que é esta adaptação da obra do Gilberto Freire, feita pelo Nelson. Temos também a Tezuka Yamazaki, que é também outra cineasta muito querida, conhecida, e que também tem uma certa intimidade com Pernambuco, com Olinda. Nós hoje estávamos lembrando do período em que ela ficou aqui filmando o Paraíba Mulher Macho, que foi nos anos 80, e que é uma obra que é conhecida por todos nós, e também filmes... que eu fui figurante nesse filme, eu vinha lembrando desse episódio, e também de filmes como Gaijin, que é um clássico do cinema brasileiro sobre a imigração japonesa para o Brasil, e outros filmes, outras obras significativas do cinema brasileiro. Então, inclusive, a Tezuka disse, mas eu nunca fiz adaptação, mas, na verdade, quando a gente começou a conversar, a gente viu que ela fez, sim, um outro tipo de adaptação, mas ela, por exemplo, no caso do Gaijin, ela, na verdade, ela recupera a história dos antepassados, da família, e é uma espécie de literatura, que é a história oral que foi contada, que ela ouviu e que ela transformou em audiovisual. E também o Paraíba Mulher Macho, que foi uma pesquisa e que ela transformou em audiovisual, e aí outros, e agora ela está trabalhando com o último projeto dela, a partir do texto da autobiografia de uma xamã, Zeneide Lima, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje, por compromissos lá onde ela vive, na Amazônia, e que também é um trabalho de transcrição de um tipo de literatura para o audiovisual. E, por fim, temos aqui o Guel Arraes, que também é um colega, um amigo de longas datas já, sobretudo desde quando éramos jovens e assistíamos ao Armação Ilimitada, e toda a trajetória do Guel, que vocês conhecem muito bem, na televisão, com produções, ele é um dos grandes adaptadores da literatura brasileira para
a televisão e também para o cinema, como é o caso do Alto da Compadecida, que é um sucesso inquestionável, Lisbela e o Prisioneiro, enfim, toda a produção do Núcleo Guel Arraes, o qual ele está à frente na TV Globo, e é, sim, sem dúvida, um grande intérprete, né, um grande leitor, né, da produção literária brasileira e internacional também, né, tem alguns dos programas dirigidos por ele que foram também adaptações de obras de autores estrangeiros. Então, nós temos aqui, então, um grupo de pessoas, né, que vai nos dar a oportunidade de falar um pouco, então, desse processo de adaptação, né, de transição, de transformação do texto literário para o texto imagético, né, do audiovisual. A Tizuka não dirigiu O Pagador na TV? Oi? O Pagador na televisão, né? Tem o Cananga do Japão, enfim, tem... Que eles não consideram televisão... Não, não é isso, não. É que O Pagador já tinha sido adaptado no cinema, no teatro, né? E quando eu entrei, já entrei de reboque na minissérie. Mas é uma adaptação de uma peça teatral, né? Bom, então vamos conversar. Minha responsabilidade aqui é muito grande, né? Mas vocês fiquem à vontade, então, para as considerações. E a primeira pergunta que eu vou dirigir aos três, né? Para vocês, o que é, né, esse trabalho de transcrição, né, de transformação de um texto literário, do qual a gente sabe que trabalha com o signo principal, que é a palavra, né, quando você transfere isso para o processo de audiovisual, né, e aí vamos começar com o nosso querido Nelson, que talvez, né, possa aí nos falar. Ele estava conversando há pouco sobre o Vidas Secas, né, o processo de transposição, então gostaríamos de ouvi-lo. Começar com você, Nelson. Fique à vontade, o microfone é seu. Fale à vontade, temos muito que aprender aqui com você. Tem que dar uma volta muito grande para chegar a esse ponto. Em primeiro lugar, tenho que confessar o seguinte: o meu primeiro filme, eu quis fazer baseado numa história original, uma história que eu inventei, que era moda naquele tempo, muito influenciado pelo neorrealismo. Eu cheguei no Rio de Janeiro e vi aquela coisa tão forte, a aparência da favela. Assim. Em São Paulo tinha favela também, mas era horizontal, ficava escondido. Falei, isso vai dar um filme neorrealista. Né? Era muita influência, isso acontecia no começo dos anos 50. E o neorrealismo, aquele cinema italiano, muito devotado assim, à questão social, né? Num país emergindo, que estava emergindo de uma guerra muito violenta, né? Onde a sociedade, muito abalada, né, apresentava problemas muito sérios. No Brasil, na favela, na nossa sociedade, não tinha acontecido guerra nenhuma, mas os problemas sociais, de família, também muito sérios. E mais sérios ainda porque acontece há muito tempo e continua acontecendo. Então, claro, eu fiquei seduzido para fazer o filme, escrevi a história toda e tal. E quando o filme saiu, a primeira coisa que eu ouvi foi o seguinte: parece o Jorge Amado. Então, realmente, eu tinha a maior influência que eu tinha recebido até então, na minha formação, na área da literatura, era a influência da literatura brasileira dos anos 30. Jorge Amado, Graciliano, Raquel de Queiroz e outros. Eu estava levando para o cinema tudo aquilo que eu tinha lido e do jeito que era escrito pelo Jorge Amado, pelo estilo dele. Então, essa relação com a literatura, né, é bem antiga, é profunda. Cinema e literatura se aproximam muito, né? Tanto assim que um autor, um professor do Rio Grande do Sul, o Manuel da Silva Santos, escreveu um livro sobre essa questão do cinema e da literatura, e muito importante para explicar as relações. Então, ele lembra, baseado em um autor francês, que na Ilíada de Homero há momentos cinematográficos. Como assim? O tratamento do espaço, né? Na Ilíada, há momentos aqui é possível ver um espaço gigantesco, o nosso plano geral, né?
há momentos em que se trata de um close-up, de um close, de um plano de primeiro plano, só o rosto, etc. Ele conta a vida assim. O Alberto da Costa e Silva, é um poeta acadêmico, ele também analisa o poema do Castro Alves, o Navio Negreiro, do ponto de vista cinematográfico. Não é? O Navio Negreiro, no começo, principalmente, ele diz é uma zoom, que a águia está lá em cima e da águia o poeta vê aquele navio bonito, singrando, beleza, navio, de repente, mas o que é que tem lá dentro? Vamos ver o que está dentro desse navio. Então, a câmera mergulha para ver o navio e vai encontrar, né, os africanos sendo aí, transportados como escravos para o Brasil, nos grilhões dentro do porão do navio. Enfim, essa relação não é nova, ela é antiga, né? E a ideia sempre é dessa função narrativa, que o cinema herdou muito da literatura. É claro que o cinema é filho do teatro, né? Filho direto do teatro, mas a literatura, pelo fato de o cinema ser mais livre no tratamento do espaço, ele tem uma influência muito forte da literatura e pode se referir a uma linguagem narrativa literária, fazendo uma linguagem narrativa cinematográfica, né, de imagens. Então, é por aí que começa a história. No caso do Vidas Secas, por exemplo, eu não pensava em fazer uma adaptação literária. Como é que nasceu a ideia de fazer o filme Vidas Secas? O ano era 58, e eu estava no Juazeiro da Bahia fazendo um documentário, que era produzido por um produtor carioca famoso, Isaac Rosenberg. Era um documentário sobre a seca, né? A famosa seca de 58. Eu sabia o que significava a seca, já tinha lido, claro, tanto na literatura quanto em livros de ciências sociais, o fenômeno da seca, a história da seca, o flagelo da seca, mas eu nunca tinha visto as pessoas que sofrem, o que sofriam com a seca. Uma coisa assim, comovente, não? Chocante. Aquelas crianças esquálidas comendo farinha, assim, era a única coisa que tinha que o governo podia dar para eles naquele momento. Aí, eu fiquei todo orgulhoso, vou fazer um filme da seca, assim como a favela me seduziu, a coisa da seca eu achava, me sentia todo poderoso, porque eu estava vendo com aquele vigor da primeira visão, do primeiro encontro com aquele fenômeno, com aquele fato social, e fazer um filme desafiador, um filme importante. Eu tentei escrever os roteiros, mas eu só escrevia reportagem de foca, era muito superficial tudo, porque eu não conhecia a coisa na sua profundidade, eu não conhecia o sertão, eu não conhecia a origem daquela coisa. Eu sabia que existia, que dava aquilo, mas era tudo no plano teórico, não tinha nenhuma vivência. Entre os livros de consulta que eu tinha, ela estava lá Vidas Secas. Daí ele vai e volta, e de repente instalou. O filme está escrito pelo Graciliano Ramos, está aqui. Né? É um filme com uma narração impecável, na terceira pessoa. Quer dizer, quando falo em terceira pessoa, a gente pode pensar em câmera, mas quando a narrativa na primeira pessoa é complicada. Na terceira, a gente pode substituir o narrador pela câmera, não tem problema. Porque o Graciliano vai até dentro da cabeça da cadela baleia. O que ela está pensando em determinado momento. Então, isso é um roteiro amplo, né? Profundo e complexo. E o Graciliano, quer dizer, um homem da terra, com toda a sabedoria dele, a experiência,
e além do mais, um intelectual de uma severidade com o tratamento da realidade, né? Um grande exemplo de intelectual para todos nós naquele tempo, como uma pessoa que conhece, sabe analisar, né, o que está acontecendo e tem a grande virtude de contar isso dentro de uma forma artística impecável. E isso é que nos seduz, né, Graciliano. Então, pronto, Graciliano, aí eu fui fazer o Vidas Secas a partir desse encontro. É claro que eu tinha lido o Graciliano, mas nunca tinha pensado em transformar aquele texto em um filme. Então, aí que a história, o prólogo da realização do Vidas Secas. Essa é uma pergunta que vale para todos vocês. A gente sabe que um filme ele não começa com a imagem, né? O filme, ele, antes de ser imagem, ele é texto, né? E texto escrito, um texto literário. Então, a gente pode pensar que um roteiro cinematográfico, ele, de alguma forma, ele tem uma relação muito próxima com a literatura. E aí eu pergunto, no caso, né, no trabalho de vocês como realizadores, nesse momento em que você pega a obra literária e transforma ela em roteiro, né, como é que vocês vão fazendo os cortes? Né, porque a gente sabe que a narrativa literária tem um tempo, né, tem uma temporalidade que às vezes é diferente daquela que a gente vai incrementar no filme, né? E no caso também de uma pesquisa ou narrativas orais, isso também acontece. Então eu queria que vocês falassem um pouco desse momento da elaboração do primeiro tratamento do roteiro, que está muito próximo daquilo que é o trabalho do escritor na preparação Deixa eu de uma só obra falar, literária. eu quero falar uma coisa antes de responder essa pergunta, porque eu estava ouvindo o Nelson aqui e eu me lembrei do monte de a importância que teve o Vidas Secas para mim, né? Eu me lembro que como eu comecei a pensar em fazer cinema na minha vida, eu morava na Argélia, e aí Nelson estava chegando, chegou Mada, minha madrasta, que era professora de português na Argélia. E o departamento de português organizava projeções de filmes brasileiros para os seus alunos e a gente ia de carona. E era 69, 60, 70, era o auge do cinema novo. Então eu vi boa parte dos filmes brasileiros lá. Dois filmes determinaram muito fortemente minha vocação, que foram Deus e o Diabo e Vidas Secas, que eu acho uma das maiores adaptações, a gente está falando de adaptação literária, porque, mal ou bem, como o Nelson estava falando, o Deus e o Diabo não deixa de ser uma adaptação, uma semelhança com os Sertões e Guimarães também, né? É uma leitura do Glauber disso, mas o Vidas Secas é realmente uma adaptação focada. E é impressionante, assim, me impressionou muito, porque o Nelson, ele conseguiu adaptar os silêncios, né? Normalmente você adapta as palavras, né? E o Vidas Secas, ele adaptou os silêncios, assim, acho que foi a escolha mais incrível, assim, de adaptação que eu vi, e é incrível estar aqui, porque falando de adaptação, e não me ocorreu, eu falei, eu vou estar sentado com o Nelson, claro, mas não me ocorreu que esse filme tinha essa importância toda, então, é muito legal estar aqui com você. Sabe, vocês vão me permitir um momento sentimental. Vocês sabem qual foi a primeira exibição pública de Vidas Secas? Aqui, Recife, seu pai governador, Mariano Suassuna, como secretário. Então, nós viemos primeiro, lá em Palmeira dos Índios, viemos para cá, fizemos uma exibição, nunca me esqueço desse dia. Eu acho que você estava... Eu acho que capaz de eu ter assistido e não me lembrava. Você devia estar por ali. Foi uma noite, assim, daquelas que compensa a gente, dá uma... Não é? Porque uma coisa, é bom lembrar, eu peço desculpas, mas eu era paulista, né? Então, fazer um filme de Vidas Secas, mostrar o filme aqui, nessa terra, poxa, de uma tradição cultural brasileira mesmo, era muita disfarçatez, né? Graças a Deus eu me dei bem, fiquei muito feliz, foi ótimo. Bom, vamos trabalhar, Alexandre, qual é a pergunta aí?
Não, é exatamente nesse momento da transposição, né, do texto, de uma obra literária ou de uma narrativa de memorialista ou um trabalho, uma pesquisa, quando você vai fazer o primeiro tratamento do roteiro, né? Como é que é esse momento, porque eu acho que é um momento fundamental na construção de um filme, né? É essa passagem do texto, né, das palavras e dos silêncios também, né? É bom a gente lembrar isso, e quando você vai transformar no roteiro, que onde você começa a projetar, visualizar aquilo que você quer como obra fílmica. Então, como é esse momento para vocês? O grande momento, primeiro, é a escolha, né? Quando você se depara com a obra com que você se identifica, né? Porque eu acho que assim, a adaptação, a boa adaptação, ela não é uma tradução. Claro que você tem, às vezes, uma transposição do teatro para o cinema, ou da literatura para o cinema, mas ela não é uma tradução. Eu acho que a boa adaptação ela é uma parceria. Você pede licença àquele autor, e de repente você esquece que ele é um autor famoso, ou não é, às vezes é um autor menor, e você acredita que ele é um autor maior, então, nesse caso, e tenta se equiparar a ele, e você estabelece uma parceria. Eu acho que realmente a boa adaptação é uma parceria. Então, o primeiro momento é esse da identificação, da escolha. Você, em geral, você já escolhe alguma coisa que você se identifica, um tema, um aspecto formal que você se identifica e quer partilhar com aquele cara e quer ser parceiro dele. Então, acho que esse é o primeiro momento. Quando o Guel falou do Pagador de Promessas, eu levei um susto. Eu falei, nem me passou pela cabeça. O que se passa é que o Pagador de Promessas já estava adaptado pelo Dias Gomes, já era um roteiro para a minissérie. Mas aí eu me dei conta que eu sou muito covarde. Eu acho muito difícil, e é engraçado, já que a gente está falando aqui sobre uma viagem ao Oriente, né? A grande dificuldade da gente na adaptação é exatamente transformar aquela... E eu acho que é a transposição dessa obra literária no audiovisual. E aí eu pego e falo assim, mas eu tenho uma vantagem nessa história toda, que eu sou descendente de japoneses. E a história do ideograma, né, que o Eisenstein já escreveu muito bem sobre a edição, que é uma espécie, você junta uma ideia com outra ideia e dá uma terceira ideia. E o nosso pensamento, a nossa criação, a nossa educação aqui é muito literária. E é a grande dificuldade que a gente tem na adaptação. Eu confesso que eu tenho maior dificuldade. Sempre peço ajudas de roteiristas, tudo isso, depois eu palpito em cima. Mas é muito difícil, entendeu? Porque automaticamente a gente já vai numa necessidade de querer explicar, de querer contar numa ordem cronológica ou numa narrativa linear. É muito difícil para a gente pensar em termos de ideogramas mesmo, né? De imagens, assim. Talvez seja por isso que eu tenho feito quase nada de adaptação. Sempre foram livros assim que eram pesquisas, que depois a gente escreveu em cima, portanto, livre daquela dramaturgia criada pelo escritor. Entendeu? Mesmo essa primeira experiência que eu estou tendo agora com a Zeneida Lima, que é uma pajé, cabocla, lá da Ilha do Marajó, ela escreveu um livro sobre a vida dela e foi difícil de encontrar, entendeu? O pedacinho que poderia dar um longa-metragem. Nem tinha pensado nessa história de narração, que você tem toda a razão de ser terceira pessoa, então ser primeira pessoa, e ainda sendo primeira pessoa era mais complicado, porque é um universo mítico da Amazônia, entendeu? Que nem eu conhecia, e muito menos o público que receberia o filme. Então, quebrei a cabeça durante 10 anos, o filme não está pronto, espero que as pessoas entendam, mas é muito difícil. Às vezes, um bom livro pode não dar um bom filme. E eu acho muito corajoso da parte do Nelson de ter pego que é o suprassumo da literatura no Brasil, ter colocado, que sempre existe a turma da comparação, né? Ah, mas o filme era melhor, mas o livro era melhor, né? Então, eu acho que é um ato muito corajoso e eu sou covarde. Para isso, eu sou covarde.
Mas e você, Nelson, o que é que você diria dessa que você, hoje, inclusive, na entrevista lá, foi levantado isso, que você é, digamos assim, o grande adaptador dos principais, né, alguns dos principais escritores brasileiros. E eu lhe pergunto, você, quando iniciou sua carreira como cineasta, como foi surgindo essa, digamos assim, essa relação tão íntima com obras literárias? Bem, a minha formação era muito ao lado humanista. Eu fiz curso clássico, fui estudar Direito, e a minha faculdade de Direito era também a faculdade de Castro Alves, Fagundes Varela e Álvares de Azevedo, a faculdade de Direito de São Paulo, que tem uma tradição literária tão forte quanto a de vocês aqui de Recife, né? Então, aluno da Faculdade de Direito de São Paulo, pelo menos naqueles tempos, assim, a grande parte ela está pensando ou política ou literatura. E para a aula mesmo eram poucos. Poucos não, a metade. Mas o curso, naquele tempo, a área de ciências sociais ainda era não estava muito desenvolvida. Então, mesmo aqueles que estavam pensando em ciências sociais, outro tipo de conhecimento, iam para a Faculdade de Direito, que na verdade oferecia um curso mais aberto, mais abrangente, né? Em Direito, além das leis, do direito positivo, também as causas disso, as causas daquilo, era finalmente, né, um espaço de ensino que ela podia atender a todas as vocações. Ao mesmo tempo, fazia as provas, passar de ano, tinha vários jeitos lá de fazer isso e continuar cursando. Eu fui terminar o meu curso um ano depois da minha turma. Minha turma é de 51. Eu estava já fazendo cinema em 52, já era profissional de cinema. Tive que vir para São Paulo para fazer a última prova de Direito Processual Civil. Graças a Deus, o professor era boa gente. O professor dizia assim, meu filho, você sempre está precisando, não está bem. Direito processual é aquela matéria, aqui deve ter muita gente que conhece o assunto, é muita coisa. E eu sabia quase nada. Então, ele disse, meu filho, o que é que você vai fazer na vida? Eu disse, professor, eu estou trabalhando em cinema, eu já sou assistente de direção lá no Rio de Janeiro e tal. Ele disse, então continue no cinema, eu vou te aprovar. Olha cá, eu vou te aprovar pelo seguinte, mas você vai me prometer uma coisa, você vai prometer que não vai ser advogado, tá? Vai prometer que nunca, jura por Deus, nunca vai fazer concurso para juiz de direito, para promotor público, nem para delegado de polícia, tá bom? Aí eu prometo, professor. Aí ele me deu a nota, então eu ganhei o meu diploma. Graças a Deus. Mas então, a história, né, da escolha, né, do tema e tal, nessa minha formação humanista, é pelo que o livro, o autor, no meu caso, né, representou na minha formação. Por isso que, de vez em quando, eu digo que eu sou um homem do século XIX, porque os autores fizeram na minha cabeça, a maioria estava lá no século XIX, o Machado de Assis, o poeta Castro Alves, né? E assim por dentro. Depois o Graciliano Ramos nasceu no século XIX. Né? E o Jorge Amado no comecinho do século XX e outros grandes autores brasileiros, os modernistas paulistas também, que tem outra parte da minha vida, é o modernismo paulista. Mas, enfim, eu estou fazendo uma brincadeira. Então, esses autores que fizeram a minha cabeça na área literária é que tem a minha preferência. E aí eu quero fazer um filme esse autor que tem uma posição, né, diante da vida, que tem um exemplo como pessoa, né, como político, como artista, principalmente.
Então, a partir daí que é a minha escolha. Não é? Quando eu contei o caso do Vidas Secas, por exemplo, eu não estava pensando em fazer uma adaptação literária. Eu fui constatar, na minha busca de fazer um filme sobre as secas, eu fui constatar que tinha gente sábia que conhecia o assunto, que tinha vivido o assunto, que era gente daqui. Então, eu fui reconhecer, por isso, na realidade, foi o meu segundo filme de adaptação. O primeiro eu tinha feito no Rio, o Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues, mas que não tinha sido uma escolha minha, não, era a escolha do meu amigo naquele tempo, o falecido, saudoso Gerson Valadão, que me contratou para fazer o filme, a adaptação das peças de Nelson Rodrigues. Mas o Vidas Secas nasceu porque eu queria fazer um filme sobre aquele tema. Então, qual é o roteirista para fazer? Eu não tinha a menor condição de fazer. Então, estava pronto lá no livro do Graciliano o roteiro do filme. Daí nasceu essa ideia. Agora, o processo de trabalho, a escolha, tudo bem. Mas e aí? O livro, por exemplo, Vidas Secas, eu me lembro da minha amiga Lígia Pape, que criticou o filme, disse que o filme não é fiel ao livro, porque o livro ele é feito é compartimentado. E cada episódio é independente do outro. Né? Eles se juntam porque é a família. Tanto assim que o primeiro capítulo que o Graciliano escreveu foi o capítulo da baleia, que foi famoso, depois é que ele continuou fazendo. Mas eu, no cinema, eu tenho que contar a história no máximo em 2 horas, de preferência em 90 minutos, né, de 1h30. Então, eu precisaria esquecer essa divisão. Não é? E, a partir daí, eu fui infiel ao autor. Não sei. Eu acho que eu estou trabalhando com outra linguagem, com outro momento, outro espaço, outro tipo de receptor da obra. Né? E eu acho que a obrigação de quem faz a adaptação é de provocar no espectador as mesmas ideias, sentimentos, sensações que o livro provoca no leitor. Então, essa transposição, essa viagem de uma linguagem para outra, para procurar manter a mesma finalidade da obra. Não é? Essa que eu acho que é... Eu até discordo, Nelson. Eu acho que, primeiro, em relação a Vidas Secas, eu acho que Vidas Secas não é bem uma adaptação. Vidas Secas é uma recriação. É diferente, assim... o Boca de Ouro é uma adaptação, o Alto da Compadecida é uma adaptação, a gente pode ter acrescentado, o Vidas Secas, o filme é uma reescritura, até porque é um livro sem muita história, é um livro onde entra na cabeça das pessoas e o filme fica de fora, reinventou uma maneira de fazer cinema para contar um tipo de literatura que não era antigamente adaptável, né? Assim, uma literatura intimista, sem plot, sem começo, meio e fim. Então, acho que são diferenças mesmo, é uma inspiração, é um filme inspirado nesse livro, é uma recriação. Por outro lado, a questão da adaptação, mesmo a adaptação que segue mais a obra original, eu acho, mais do que traduzir o livro, eu acho que assim, o adaptador, sendo um parceiro, ele pode acrescentar. Por que não? Eu acho que assim, na hora que você trabalha na obra de um autor, por melhor que ele seja, você pode melhorar o que ele fez, você pode piorar também, acontece muito, mas você pode melhorar. Por que não? Eu tive uma experiência... E às vezes a gente usa esse pretexto, dizer, não, eu estou passando da literatura para o cinema, é um outro veículo. Mas eu me lembro, a gente fez uma adaptação, eu fiz com o João Falcão uma adaptação de Molière para o teatro. Era um Molière adaptado para... E era um Molière, não era uma adaptação para o presente, era um burguês fidalgo do Molière, e que eu tinha lido todo o tempo, nunca pensei em adaptar, e um dia o Nanini falou, vamos fazer o Molière, a gente fazia essas comédias de adaptação, foi justamente nessa época que eu fazia mais adaptação, e disse, vamos adaptar. Quando eu fui reler, pensando em dirigir, eu falei, meu Deus do céu,
vai ficar lentíssimo isso, eu não vou aguentar fazer isso, vai ser chato, vai ser a pior coisa do mundo, porque se for chato, não é mulher que é chato, sou eu que vou ser chato, né? E com o João Falcão, a gente fez um trabalho, a gente costurou 4 tramas dele, eu usei umas 12 peças, eu li toda a obra com o João, marcamos todas as... os autores muitas vezes têm temas comuns, né? Então todas as peças de mulher tem o mocinho e a mocinha, o criado, não sei o que, os temas se repetem. Então, as melhores... fui fazendo um copiãozão assim do Molière, e depois fomos reamarrando as tramas, e depois escrevemos coisa no meio que era imperceptível, e era um Molière. E só acrescentamos, então assim, eu fui vendo, porque aí eu fui estudando a obra dele, eu fui vendo o seguinte, o Molière, ele escrevia às vezes uma peça em 15 dias, ele tinha que entregar ao rei daqui a 15 dias, tinha que estrear que nem na televisão, ele era um animador, era um autor de teatro popular, ele tinha prazo, ele tinha hora, então a hora ele mandava qualquer final, eu fui ver nas críticas hoje em dia, mesmo na França e tal, os caras, é conhecido os finais meio matados das peças de mulher. Aí você olhava assim, caramba, realmente hoje em dia esse final está meio matado, vamos dar uma melhorada nisso, vamos fazer não sei o quê. E a gente quebrou a cabeça para tentar dentro daquele negócio. Então, assim, essa identificação, eu acho que quando você se identifica com o autor, quando você perde um pouco a reverência, você ganha intimidade com ele, quando você ganha liberdade para acrescentar também. E eu acho que às vezes o Molière trabalhou nessa peça, no Burguês Fidalgo, certamente ele trabalhou 15 dias, 3 semanas no máximo. Nós ficamos 2 meses e meio trabalhando na adaptação. Porra, pelo menos tentar dar uma melhorada, por que não? Né? É uma ousadia, mas é interessante. O Randall Johnson, né, que é um pesquisador que estuda muito, inclusive, esse livro dele, tem um artigo dele sobre vidas secas. Então, ele diz que que é muito comum o público, né, como foi falado aqui já, fazer essa associação entre a obra literária e a obra fílmica, e geralmente com comparações, né? Sempre se compara, o livro foi melhor, o filme não é tão bom quanto o livro, enfim. E aí o que ele coloca, na verdade, que isso acontece quando os autores, né, as pessoas, na verdade, conhecem a obra. Então, uma obra mais conhecida, né, que já tem uma carreira, tem uma história, faz com que, automaticamente, o espectador estabeleça essa relação. E isso não acontece, por exemplo, com uma obra que não é tão conhecida, né? Então, por isso que muitas vezes tem vários cineastas, como é o caso do Buñuel, Hitchcock, né? Pelo mundo afora tem vários que fazem muitas adaptações de obras literárias pouco conhecidas ou até de não tão grande qualidade literária, mas que resultaram em excelentes filmes. Se você for olhar os créditos de filmes estrangeiros, certamente eu tenho o hábito de olhar roteiro e de ser adaptado ao original. Bem mais da metade é adaptado, e a gente não tem noção que é adaptado. Grandes filmes que a gente acha que são contemporâneos, porque a gente não conhece a literatura contemporânea inglesa, americana, do jeito que eles conhecem. Então, grande parte dos filmes, grandes filmes que a gente vê recentemente, são obras adaptadas e a gente não sabe. Você nem pensa se é melhor que o livro ou o filme. Você nem leu, nem sabe de onde vem. Você vê como um filme só e pronto, é bom ou não é? Mas, por exemplo, aí eu perguntaria, e também vale para todos, né, como é adaptar, né, no caso, um autor que já tem, digamos assim, uma marca muito forte, né, na literatura, como é fazer essa tradução? Eu falo isso em relação, por exemplo, ao Alto da Compadecida, né, de Ariano Suassuna, que é uma peça super encenada e que é um texto, embora seja para teatro, mas é um texto que já tem, digamos assim, no imaginário, né, do espectador, você já configura automaticamente o Alto da Compadecida. Então, como é que foi o desafio de traduzir para o audiovisual contemporâneo, né, atualizando uma série de coisas, aquilo que o Ariano coloca lá no Alto da Compadecida? O mesmo é válido para Jorge Amado também, que é um autor, né, nacional, talvez o autor brasileiro com maior penetração, né, mais lido, né, um dos mais lidos no Brasil, com certeza, inclusive no exterior. E tem uma imagem muito já configurada, já cristalizada no imaginário das pessoas, aquilo que é dito na obra dele. E como foi, por exemplo, adaptar Jubiabá, né, os filmes que você levou para o cinema. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Realmente, o Alto da Compadecida, eu acho que foi, do ponto de vista psicológico e afetivo, a mais difícil para mim de adaptar, de todas as adaptações que eu trabalhei.
Primeiro, eu já sonhava há muito tempo fazer aquilo, por várias razões. Primeiro, eu conheci o Ariano, que me conhecia desde garoto. Eu já tinha falado várias vezes, ele falava para mim, o Alto da Compadecida, se você quiser fazer, eu não dou para mais ninguém. Já tinha visto versões do filme, outras versões do filme, uma versão que ele tinha trabalhado no roteiro, com ele, me comentando coisas. Enfim, eu falava, se eu errar a mão aqui, vai ter uma vendetta aqui de casa para cá. Eu morava em frente à casa do meu pai, era uma coisa... Sem contar que o tema, toda a questão do sertão e tal, e as ideias que aquilo trazia da cultura popular, de como utilizar a cultura popular na cultura erudita, de como essa nova imagem dos pobres, né, do João Grilo ser um herói, né, o herói ser um pobre coitado e tal, tudo isso eram ideias que eu recebia do meu pai, da minha tia Violeta, então assim, era como se eu estivesse batendo uma cabeça para essa geração, como se eu estivesse tentando traduzir aquilo. Então era muito, realmente foi um trabalho que eu fiz com muito, pisando em ovos, de uma certa maneira. Ele depois deixou eu fazer, ele não viu nenhuma linha do que eu estava escrevendo. A única coisa, por sorte, eu tinha feito esse trabalho com o João Falcão, do Molière, que foi muito semelhante o método que eu usei. Então, a primeira coisa que eu pedi para ele foi autorização para eu usar também outras partes de obras dele. Por esta mesma razão, na obra do Ariano de teatro, vários temas se repetem, às vezes personagens se parecem, né? Então, tem coisa do Santo e a Porca, tem coisas de peça dele para Mamulengo na própria. A primeira coisa que eu conversei com ele foi isso. E ele ficou meio assim, ele falou, será? E eu falei, olha, Ariano, é o seguinte, eu tenho um argumento que é o seguinte, a peça, se eu for filmar a peça inteira, ela tem 1h30, 1h40, cortando... Eu preciso fazer uma minissérie de 4, que é bastante mais, são 4 vezes 40. Eu vou ter que inventar. Se eu puder inventar com a ajuda das suas coisas inventadas, vai ser melhor, porque eu já vou ter que aumentar mesmo. Ele falou, tá bom, faça como você quiser. Então, assim, eu pensava sempre realmente com Alto, que é uma obra já consagrada, com toda essa ligação que eu tinha com o Ariano, com a obra, e com esse universo, era um negócio que eu ia pensando toda vez, eu tentava pensar por mim, eu gosto disso, será que Ariano vai gostar? Eu gosto disso, será? E de uma maneira que eu não me sentisse tolhido, que eu tivesse realmente a liberdade, aproveitasse essa liberdade que ele me deu, e com a responsabilidade praticamente dobrada, porque eu sabia que ele ia ver e tal. Então, acho que talvez foi mais difícil. A adaptação de Molière me ajudou muito, porque eu acho que tem muito a ver, assim, eu acho que o universo que o Ariano trabalha dentro da cultura brasileira é o que Molière trabalhava, é o teatro popular, é o teatro através de tipos populares. O próprio Ariano, como método de fabricação de suas peças, ele mergulhou no universo popular, em peças, em folhetos, e o Molière dizia sempre, tem uma frase conhecida do Molière, que diz assim, naquela época, inclusive, havia muito pouco essa questão da autoria, né? Na época do Molière, eles tiravam pedaço de história da Comédia dell'arte, pedaço de história, ia juntando, eu pego o que me serve onde eu achar, quer dizer, imagina, o cara tem que escrever um texto toda hora, ele vai onde tem história boa, ele vai juntando, vai fazendo, vai refazendo. Então, assim, foi um pouco dessa liberdade que eu tinha. Eu falei, bom, se eu encontrei alguma liberdade para trabalhar com Molière, eu vou tentar encontrar aqui com o Ariano, porque eu acho que é necessária essa liberdade, é necessário, se você não se sente livre de trabalhar numa obra, você será um mau parceiro, você tem que, pelo menos, tentar ser de igual para igual. Mas é mais difícil uma obra consagrada. Eu quase que gosto melhor de trabalhar com obras menores, porque você pega um plot, pega um início de história e ali também você, né, tem um lado que é mais fácil. No começo da minha carreira, um cineasta me aconselhou assim, nunca faça adaptação de autor vivo. E Nelson, e Jorge Amado, como é que foi essa Jorge relação? Amado, desculpe, eu conto umas histórias paralelas, mas eu tenho vontade de contar e também eu acho que eu devo contar. Claro que pode contar. Eu tinha um ator, o Washington Fernandes, ele faz
Ele fez vários filmes comigo, assim, o grandão, tá? E ele era fiscal da prefeitura, e um dia ele passou no meu escritório e disse assim, Nelson, você quer $1 milhão para fazer um filme? Foi assim mesmo, não é mentira. Falou, não quero. Eu falei, pô, qual é a cineasta que não quer? Pô? Eu disse, claro que eu quero. Ele disse, mas você me compra um Chevrolet Impala de comissão? Eu falei, compra até 2, você não tem problema. Estou pensando que é brincadeira, não tal. Ele falou, bom, então amanhã, às 8 horas da manhã, você me encontra na Avenida Rio Branco, na porta da caderneta de poupança Delfim. Eu fui lá, tá, aparece o diretor Ronald Levinson. Ele disse, olha, Deus, eu quero entrar no cinema, tá? Eu tenho aqui dinheiro para fazer filme. Qual é o projeto que você tem? Daí eu tirei do bolso assim, Tenda dos Milagres de Jorge Amado. Ele disse, ótimo, porque um personagem do filme, um antropólogo americano que chega na Bahia, tem o nome da minha família, o Levinson. É verdade. Pronto. Então, ele produziu o filme inteiro, eu fiquei na Bahia filmando, fiz tudo que eu pude fazer, que precisava fazer. Então foi a história. Bom, mas antes disso, claro... Ô Nelson, quer dizer, a gente ou se identifica com o autor ou se identifica com $1 milhão, né? Aí eu escrevi para o Jorge, eu fui lá em Salvador conversar com o Jorge, fizemos o contrato de cessão dos direitos e tal, não sei o quê, valores, tudo, e voltei para o Rio. Ele disse, olha, Jorge, assim que eu terminar o roteiro, eu te mando e tal. Fiz primeiro o tratamento e mandei para o Jorge. Aí o Jorge me telefona assim, que absurdo é esse? Que você não... Eu para facilitar, fazer aquele roteiro, dizia assim, sequência 32, Casa de Pedro Arcanjo. Aí põe assim, igual página 32 do livro. Jorge, eu peguei todas as edições, a página 32 não tem nada a ver com o que você está escrevendo. Daí fui lá, sabe o que tinha acontecido? Tinham feito uma edição pirata do livro. E eu comprei. Ele disse, onde é que você comprou isso? Eu comprei na banca de jornaleiro. A Tijuca que foi comprar para mim. Mandei comprar 15 exemplares. Era mais barato aquele da banca. Dei para a equipe fazer... Aí começou a história. Aí tudo bem. Então, aí dei a edição pirata para o Jorge, que para ele foi importante, porque ele foi processar o cara que fez isso, né? Recuperar um pouco do que ele tinha sido roubado, e muito roubado. Né? E, ao mesmo tempo, ele conheceu o roteiro. Então, começamos a trabalhar. Fiquei na Bahia, ele me botou de castigo. Eu disse, agora vamos trabalhar juntos. Ficamos refazendo o roteiro, né? Trabalhando... E foi um ano que, na mesma época, 3 filmes baseados em obras de Jorge Amado estavam sendo produzidos na Bahia. Foi o filme do Bruno, Dona Flor e seus maridos, e o do Marcel Camus, Pastores da Noite. Pastores da Noite. E era muito engraçado. E o Jorge visitava todas as equipes, né? Ele visitava, assim, era muito engraçado. Ele tomando conta de cada equipe. Mas eu acho que a minha equipe era a preferida do Jorge. Ela sabia de tudo e tal. Mas foi um trabalho assim, muito, muito ligado. Havia muitos conflitos. Assim. Muitas vezes o Jorge achava que... mas assim não é, você não conhece a Bahia, isso não é assim, faz assim, tá? Eu obedecia. Em outros momentos, que eu dizia que sim, mas fazia o que eu queria. Depois ele escreveu um texto muito bonito, citando isso. Pois é,
o Nelson diz assim, chega muito bem, não, claro, estou de acordo, mas na hora, no dia seguinte, ele vai filmar, ele faz o que ele quer. Depois nós repetimos a parceria com o Jubiabá. Aí ele disse, olha, não quero saber do filme, você filma e me mostra quando ficar pronto. Aquelas brigas, discussões. Engraçado que o Jubiabá foi o livro assim, que fez a minha cabeça na juventude. Né? O Jubiabá tinha muito a ver com a minha formação. O Jorge Amado, tudo do Jorge Amado daquela época. Né? Outra coisa, então, teria sido um filme para fazer quando eu tinha 20 anos. Mas eu já estava lá nos 50, mas não tinha aquela liberdade. Enquanto que o Tenda dos Milagres é um livro muito curioso do Jorge, é um livro da maturidade, depois que ele passa, inclusive, pelos livros mais populares, né? Sem aquela história da atividade política, são livros muito abertos, mas com personagens reais, tá, né? E com essa visão sobre a nossa cultura popular, né? O estudo que aparece lá do candomblé. Eu tinha feito um filme. Por que eu fui fazer o Tenda dos Milagres? Porque eu tinha feito Amuleto de Ogum, um filme que é a Umbanda Carioca. Né? Feito a Umbanda, disse, ó, vamos pensar no candomblé. Candomblé é Jorge Amado. E o Tenda dos Milagres é uma viagem, inclusive didática, sobre a cultura afro-brasileira. Não é à toa que tem aquele Levinson, professor americano, que chega na Bahia, tem tudo. É uma viagem que tem retrocessos, flashbacks, né, da história do Pedro Arcanjo, o líder do intelectual de alto nível, líder dos que se opunham às teorias racistas dos professores da Faculdade de Medicina, toda aquela história da Bahia, né, que Jorge Amado, né, usa os personagens reais, muda o nome, inventa e conta uma história verdadeira do Brasil, da Bahia e dessa questão cultural, né, que foi muito pesada naquele tempo. Das teorias racistas que predominavam no pensamento brasileiro e dos ousados, né, negadores dessas teorias racistas. E o Pedro Arcanjo é um personagem que é composto, ele é uma invenção do Jorge, mas ele tem 3 personagens reais que permitem essa configuração do Pedro Arcanjo. Eu não me lembro o nome de dois autodidatas, né, que produziram obras estudando o candomblé e a cultura afro-brasileira. Lina Rodrigues é do lado dos brancos, é o outro. Eu vou lembrar, muito com o Pedro Arcanjo, parecido com o Pedro Arcanjo. Enfim, aí essa experiência do Tenda dos Milagres, né, foi por aí, com o Jorge. Claro. Não, eu era cenógrafa nesse filme. O Nelson tinha 2 assistentes e aí ele tinha que me dar um trabalho, não sabia o que me dar, e deu a cenografia do filme. Completamente maluco, porque eu só fui só fui aluna de arquitetura, não tinha nenhum conhecimento sobre o assunto. Mas minha maior função nesse filme era ser uma espécie de meirinho, né? Ficava levando bilhetes do Nelson para o Jorge, esperava o Jorge responder e trazia o bilhete do Jorge para o Nelson. Passei o filme todo fazendo isso. Esse é o verdadeiro contato da literatura com o cinema, é a Tizuka. Vocês a gente está falando aqui bastante, sobretudo, de adaptações de obras, ou seja, teatro, ou obras literárias no campo da ficção. Eu gostaria agora de tocar um pouco, né, na questão de adaptação
para o cinema, para a televisão, né, adaptações audiovisuais, que tem como referência, digamos assim, como ponto de partida, não obras de ficção, mas obras ou de reflexão, ou mesmo obras de, como no caso do Paraíba Mulher Macho, que foi uma pesquisa, enfim. Então, por que eu estou falando isso? Pensando na adaptação que você fez para o Casagrande Senzala, né, que resultou naquela série de 4 programas que foram exibidos em 2002, se eu não me engano, não é isso, no canal GNT, e que agora está sendo lançado em DVD. E no caso de Tezuka, que agora está trabalhando com a adaptação de uma autobiografia, né, do relato da Zeneide Lima. Aí eu pergunto, é mais fácil trabalhar com adaptação para o audiovisual de obras ficcionais, pela liberdade poética que tem, né, é mais fácil de você manusear esse material do que um trabalho, uma pesquisa, que você tem dados muito mais concretos, muito mais reais. E aí eu perguntaria, então, qual seria a diferença, né, nesse caso? Como é que vocês podem falar um pouco sobre isso? Eu até acho interessante contar uma história do Paraíba Mulher Macho, porque o Paraíba aconteceu da seguinte forma. Eu estava lançando o filme O Gaijin Camisa Liberdade, e a pergunta que a imprensa me fazia muito era o seguinte: qual a dificuldade que você teve com uma diretora mulher? Entendeu? E eu não entendia isso. Depois eu ficava pensando no assunto, achava que ou era porque eu estava muito focado em fazer cinema e aí não percebia que ou poderia ter tido algum tipo de segregação nessa história, ou a minha família, que era um matriarcado, nunca me disse que o mundo era dos homens. E aí eu achei que eu ia como mundo meu. Eu estava... Mas esse assunto me chamava a atenção, que era o universo feminista, que estava ali em discussão, que me perguntavam, me cobravam e eu não tinha resposta. E eu fui para Londrina lançar o Gaijin, e o Zé Joffre, cineasta, muito amigo meu, me pediu que convidasse o pai dele, que morava em Londrina, que era um deputado cassado, o José Joffre, para assistir ao filme. E bati lá no apartamento do velho Joffre, e enquanto ele se aprontava para ir para a sessão, ele falou assim para mim: olha ali na mesinha da sala que tem um livro sobre a história da Paraíba, na página tal, se não me engano era a página 26, tem um capítulo de uma mulher fantástica chamada Naide Beriz, e isso dá um filme. Enquanto ele estava se aprontando, eu li aquele capítulo. E era a história de uma mulher revolucionária, enfim, pelo menos ousada, que enfrentou a sociedade machista paraibana da época. E eu não sei se eu fiquei atraída pela história, tá? Ou se fiquei atraída pela personagem feminista, que era o assunto que estava me tocando nesse momento. E voltei de Londrina para o Rio de Janeiro, interessada na história, e disse ao Joffre que estava interessado. Aí o Joffre todo mês me mandava mais uma matéria. Ele começou a aprofundar a pesquisa, entendeu? E aí, de repente, eu me vi assim na parede, eu vou ter que fazer esse filme nessas alturas, e saí correndo atrás do dinheiro. Agora, não era, quer dizer, era uma história baseada em pesquisa, se conhecia muito a vida de João Pessoa e de João Dantas, mas pouco da Naide Beriz. E chamei o Zé Joffre Filho para escrever o roteiro comigo. Viemos para cá, fomos lá para Princesa, para João Pessoa, fizemos uma pesquisa assim, bastante grande para entender o que era essa sociedade paraibana, tudo isso. E era muito engraçado, porque eu, Zé, conversar com os velhos coronéis, eu fazia pergunta, o cara respondia olhando o Zé, não olhava para mim, entendeu? Eu falei assim, gente, a Anaíde Beriz sofreu mesmo, entendeu? Foi um pouco por aí. Mas é tão engraçado que, como não era ficção, era uma compilação de uma pesquisa que o Joffre tinha, na hora que a gente começou a fazer a adaptação, a gente descobriu que havia um grande erro nesse filme, entendeu? Na história. Porque a Naide não era um personagem ativo, a Naide era passiva na história. Ela estava a reboque de uma briga política entre duas famílias, entendeu? Onde por uma desonra, entendeu? Ela acaba sendo vitimalizada nessa história.
Então, ficou uma coisa muito estranha, porque acabei fazendo filme sem resolver isso. Eu tinha uma protagonista que era passiva na história, entendeu? Então, eu acho que cada filme é um filme, entendeu? Cada filme tem uma história. Mesmo que você tenha um livro, um romance escrito como orientação, às vezes o romance não tem a solução cinematográfica. E a gente tem que procurar, né? Entendeu? Então, eu acho que cada projeto é um projeto e aí a gente torce para... Como cineasta, a gente tem que resolver, né? Entendeu? Não sei se responde. E como foi adaptar Gilberto Freire, o mestre de Apipux, para o audiovisual? O audiovisual, né? Olha, esse trabalho ele deve ser muito creditado ao professor Edson Nery da Fonseca, porque foi graças a ele que eu pude fazer o Casagrande e Senzala, do escrito, né, da escritura, passar para a oralidade. O professor consegue transmitir as observações, as ideias, né, as conclusões que o Gilberto Freire chega em todos os seus momentos, em todos os momentos do livro, ele transmite isso para o espectador, que poderá, no lugar de ler Casagrande e Senzala, vai ouvir Casagrande e Senzala, é essa a ideia. E ele no tom de que ele está conversando com o próximo, ele conversa com a câmera e com o próximo. A ideia era essa. Eu, inicialmente, ia fazer com o José Wilker. O professor Edson era o nosso conselheiro, ele que nos dava as indicações. Mas o José Wilker, por motivos profissionais, é muito ocupado. Ele está sempre tem teatro, ele faz crítica de cinema, ele faz filme. É muito complicado. E, ao mesmo tempo, eu trabalhando com o professor Edson, eu vi que ele mesmo ia ser, né? Deveria ser o narrador, como de fato foi. Eu fiz o convite até com um certo receio, tinha muito respeito por ele, assim, e ele foi muito generoso. Assim, disse, mas Nelson, claro que eu vou gostar de fazer isso, eu nunca fiz, eu quero experimentar, vamos fazer. E foi ótimo, fizemos o filme. Filmamos aqui em Recife, filmamos em Nova York, filmamos em Portugal, do norte ao sul, e ele sempre como narrador. E a minha ideia de fazer também, ele está concentrado lá no Engenho Maçangana, e cada episódio com uma assistente. Né? No episódio do Índio, né, a assistente é uma professora negra. No episódio do português, feito em Portugal, uma grande parte, a assistente é uma professora índia, uma boa, rosto de linda menina. E no episódio do negro, a assistente é uma portuguesa, loira, branquinha do norte. Ao mesmo tempo, quando eles estão trabalhando, conversando com a Câmara e tal, o Cadengue, o diretor de teatro, está com o grupo dele lá no Engenho, está representando o que teria sido o cotidiano da vida patriarcal no tempo da escravidão. E aí, Maçangana tem um cenário real, pronto, a área que era da Cesar, a igreja, a Casa Grande, e o grupo de teatro do Cadengue criou e representou essas cenas, são entremeadas com as cenas do professor narrando o livro. Essa é a ideia. Guel, eu teria uma pergunta para você. A gente está falando aqui de adaptação de uma maneira geral. Eu sei que você não faz muita diferença entre a linguagem cinematográfica e a linguagem televisiva, embora aceite algumas especificidades que cada uma tem. Mas sempre está se tratando de audiovisual. Aí eu perguntaria para você, na sua larga experiência, né, como
pessoa de televisão, embora também com incursões no cinema, mas assim você é bem mais reconhecido pela sua obra televisiva. Eu perguntaria para você no sentido da adaptação. Quais são os elementos que você estabeleceria aí como diferença de uma adaptação cinematográfica que é feita para ser sintetizada em 1h30 ou até 2 horas de duração, né, dependendo da obra, e na televisão que tem um formato, um tempo diferenciado. Você tem, às vezes, quando você adaptação para séries, né, você tem toda uma estrutura narrativa que se diferencia. É mais difícil fazer adaptação para o cinema ou para a televisão? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, eu vou então fazer a distinção que eu acho mais correta, na minha opinião. Eu realmente não vejo essa diferença entre cinema e televisão dessa maneira. Eu vejo, é muito mais diferente uma arte audiovisual de vanguarda e uma arte audiovisual para público, comercial, do que cinema e televisão. Então, acho que você pode ter uma obra de televisão de vanguarda, você pode ter um filme popular, você pode ter um programa de televisão popular, você pode ter um filme de vanguarda. Então, assim, Vidas Secas, para mim, é uma adaptação de vanguarda. Ele é um filme que cria uma linguagem cinematográfica. O Alto da Compadecida, não é uma adaptação de vanguarda. É uma adaptação que recria uma obra popular para um outro veículo popular. Então, eu acho assim... Então, são duas maneiras de encarar esse diálogo do cinema com a literatura, da televisão com a literatura. Digamos, o cinema ou a televisão popular, comercial, como se diz, mais pejorativamente, mas eu não vejo nada pejorativo nisso, acho que é um aspecto da questão importantíssimo. Ele pega da literatura a dramaturgia mais linear, digamos assim. A dramaturgia que se consolidou na literatura no século XIX, mas que continuou com Jorge Amado, enfim, ela teve, mas é a grande literatura do século XIX, esse modelo da literatura mais linear, com o gancho, com o suspense, com o que é que vai acontecer agora, com personagens bem caracterizados. Essa literatura, ela serve, ela dialoga melhor com o cinema popular e com a televisão, com a novela, né, os folhetins, enfim, isso é uma tradição. A literatura, o que é que o cinema contemporâneo, né, primeiro os vanguardistas no início do século XX, mas muito, né, o pessoal que veio com o cinema novo, com o neorrealismo um pouco, mas cinema novo, novela vague, eles, não é à toa que às vezes eles pegavam os livros mais difíceis, como eu digo, Vidas Secas, né? Porque se tratava de criar enfim, não sei se essa é a intenção, mas ter um impedimento de você não ser nada literal aquela obra. Você não pode ser literal, você não pode traduzir diretamente, você tem que recriar. Eu não sei como o Nelson escreveu o roteiro do Vidas Secas, mas a impressão que dá é que ele é escrito com a câmera, ele não é escrito. Né? Em grande parte, ele é encontrado, ele é refletido, é uma outra... Então, são relações diferentes, que eu acho que independe de ser televisão ou cinema, é muito mais parecido com ser uma pesquisa de linguagem, um cinema mais experimental e um cinema mais popular, uma televisão mais popular. Nós temos aqui, começar a intercalar com... fale, Nelson. Você, quando é Alto da Compadecida, está pensando em cinema ou está pensando em televisão? Você fez primeiro... O Alto da Compadecida. Eu pensando em televisão. Primeiro em televisão. Perfeito. Porque você diz, é um espetáculo simples, como também sua Suna, é muito simplicidade, muito popular, mas é muito requintado. É uma obra que tem as suas evoluções, né, internas, a partir da escritura, a partir do texto. Agora, também, a partir de vocês, nordestinos integrados na sua cultura, fazem aquela peça ser alguma coisa muito mais do que o espetáculo popular. Que eu vejo na televisão, toda vez que passa, já passou algumas vezes, vejo com o maior prazer. E também com
eu sempre que passa, eu procuro ver, eu vejo sempre com muito prazer e também entendendo que tem mais coisas do que aparenta, tem muito mais coisa atrás do que está sendo mostrado. Eu acho que uma obra popular pode ser também sofisticada, mas, na verdade, eu estava preocupadíssimo que o microfone não gravasse esse elogio do Nelson, que o pessoal está... Mas, Guel, eu acho que você trouxe com isso uma terceira via, digamos assim, para a televisão. Você provou que era possível fazer uma coisa nova, não é experimental, mas é quase experimental, porque você provou que a televisão podia ser mais sofisticada, entendeu? Acho isso muito legal, parabéns. Obrigado, obrigadíssimo. E aproveita. Bom, você perguntou que não sabe como é que Nelson escreveu o roteiro do Vidas Secas. Ele contou hoje, né? Eu vou pedir para ele repetir. Eu acho que o público vai interessante você falar como foi fazer o roteiro. Você estava explicando há pouco como foi que você concebeu o filme a partir da leitura do Vidas Secas do Graciliano, né? A ideia do que é o olhar do Fabiano quem conduz a narrativa. Aí seria... Tecnicamente, você escreveu um roteiro, seu roteiro tinha descrições incríveis, tinha rubricas enormes, ou você tinha só climas e... Como era o seu roteiro? A história é a seguinte, eu fiz o primeiro roteiro, né, com alguma informação de pessoas do Nordeste, mas lá no Rio de Janeiro, melhor dizendo, eu morava em Niterói. Então, tinha lá os amigos nordestinos que me davam alguma ideia. Mas eu também, ainda muito do Sul, para mim, nordestino, é todo mundo que nasce acima... Há nordestinos e nordestinos, depois eu fico entender isso. Uma coisa não são regiões, costumes, tradições, tudo bem. Mas eu fui fazer o filme na Bahia. Por que eu fui na Bahia? Porque foi aonde eu vi a seca acontecer, em 58. E fui para lá em 59, uma coprodução com um amigo do Uruguai, o Dario Trelles. Acontece que quando eu cheguei, fui filmar lá em Juazeiro da Bahia, Juazeiro Petrolina. Caiu a maior chuva do mundo. O São Francisco inundou a Petrolina. Eu não me esqueço que o que a gente começou? Começamos a filmar aquela enchente. Tiveram que quebrar o açude para a água sair, porque a água entrou, pulou assim e não saiu da cidade. A cidade embaixo de Petrolina estava sendo inundada. Eu me lembro que a equipe foi ajudar para tirar pessoas de casa, sair, foi uma grande coisa. Bom, o que aconteceu? A Caatinga ficou verdinha, verde. Vidas cheias, né? Tinha como? Aí eu inventei outra coisa. Eu tinha o negativo, tinha o filme, tinha um dinheirinho, tinha hospedagem. O governador da época da Bahia era o Rui Santos. Rui Santos, né? O nome é assim. Bom, ele nos deu casa e comida lá no Petrolina para a equipe e tal, durante uma temporada. Não é para sempre, não, mas dava tempo de fazer um filme. Aí eu quis, qual é a solução? Inventar um filme. Eu inventei um filme que se chama Mandacaru Vermelho. Eu acabei fazendo esse filme. Mas nesse tempo de ficar lá em Petrolina, Juazeiro, né, eu fiquei me familiarizando com o sertão mesmo, a criação do gado, como é, o que é o vaqueiro, como é que faz isso, aquilo. E pessoas me contando histórias. Tá? Foi uma boa experiência, né, de conhecimento, para conhecer o Nordeste direito. Claro, não dá para conhecer tudo, mas pelo menos ter mais respeito pelo que eu tinha a fazer. Porque se eu chegasse assim, eu sei tudo, eu ia fazer uma coisa horrível, uma porcaria. Daí, eu voltei para o Rio, aí eu fiz o filme do Nelson Rodrigues, e o Herbert Christian disse: agora, Nelson, qual é o filme que você quer fazer?
depois do Boca de Ouro, aí eu disse, Vidas Secas. Ele disse, Folhas Secas, maravilha, vamos lá. Você vai fazer o filme. Aí eu entrei em contato com o Ricardo Ramos, o filho que eu já conhecia e tal, e ele me ajudou muito. Começou a contar coisas, e fui para o lugar certo, fui para Palmeira dos Índios. Eu fui filmar na fazenda que era da família do Graciliano, que tem a marca do gado, tudo, já com outra condição, né, muito mais próxima do assunto, de todo aquele mundo, aquele universo sertanejo. Né? Então, eu perdi o fio da meada. É sobre o roteiro do... E o roteiro, bom... Então, aí o roteiro já estava reescrito, um roteiro muito simples, né? Tem o texto, né? E o mais curioso é que, no primeiro dia de filmagem, eu fiquei lá algum tempo em Palmeira dos Índios, né? Preparando o filme, fazendo locação, etc. E aí tivemos sorte, porque choveu, tinha a estrada assim, de Palmeira dos Índios para dentro do sertão. Aí choveu do lado direito e do lado esquerdo não choveu. Então, as cenas do verde filmavam do lado direito, as cenas do verão filmavam do lado esquerdo. Eu estou exagerando um pouco, mas foi um pouco assim. Então, mas o seu roteiro era muito detalhado? Roteiro, não. Era bem simples, bem aberto e tal. E eu sempre assim, ler o livro, vamos ler o livro. Tem o livro primeiro. Aí depois o que é extraído do livro, o que é que eu quero filmar. Tá? E lá, o primeiro dia de filmagem, o meu assistente disse, se põe aqui, chega perto assim, era uma cena muito simples. O Fabiano cortando um mandacaru para assar e dar para o gado, né? Já era o começo da seca. Estava faltando já o capim, né? Tinha que alimentar o gado com o mandacaru. E aí eu falei, então vamos lá, me dá um roteiro aqui. Aí ninguém tinha roteiro. Ninguém tinha roteiro. Isso não tem problema. Vamos fazer. Vamos fazer de conta, o roteiro é como a partitura de música, né? Se você tiver essa partitura na cabeça, não precisa de estar lendo, você vai direto. Então, ela era bem tranquila. O Fabiano vem andando e tal, corta o mandacaru. Então, a imagem de um sertanejo cortando mandacaru e queimando, e depois o gado chegando para comer, aquele alimento único úmido, que era disponível naquele momento da seca. Né? Então, mas, de qualquer forma, esse tipo de trabalho assim... significa que eu escrevi o roteiro, não foi só uma vez, escrevi várias vezes, mas tanto escrevi que eu decorei. E depois, você fica com liberdade, depois você faz, você está dominando o filme, você acrescenta na hora de filmar. Embora os atores reclamem um pouco, né? Mas você tem que explicar. Mas é possível isso, sempre está com a abertura para inventar uma novidade, ou até algum palpite da equipe, não é? Alguém dá um palpite, boa ideia, pode ir para frente. Mas você falou que o livro do Graciliano ele era muito cinematográfico, né, na sua forma de narrar. Bom, como eu disse, em primeiro lugar é na terceira pessoa. Nós trabalhamos, a Câmara é a terceira pessoa, nós temos que ter a condição de ser um observador neutro, de fora, que vai em todo lugar. A Câmara do Graciliano vai até na cabeça da baleia. Diz o que a baleia está pensando na hora da partida, tal, que ela vê os preás, que ela fica com vontade de pegar os preás, mas ela levou um tiro, está caindo, não pode ter agilidade para caçar. Esse trabalho, então,
de observação que está no livro, ele está sempre na terceira pessoa, é muito meticuloso, né? No livro Vidas Secas, há sempre a presença do espaço com indicações poéticas, não são indicações, digamos assim, realistas. Factuais, né? Não tem fato. Naturalistas, não. Indicações assim, poéticas. Por exemplo, por que assim a Vitória tinha uma origem negra? Porque na hora que ela vai soprar o fogo, os lábios grossos, isso é a Vitória. Não. Por que o Fabiano é um loiro do licocéfalo? Porque na hora do fogo iluminar, os olhos verdes, os claros do Fabiano e tal. Então, o Ricardo explicou que o Graciliano escreveu o livro nos anos 30, na época que havia teorias racistas no Brasil, na época que havia presença, né, de partidos da extrema-direita, fascistas, sabe? E o Graciliano, do outro lado, ele queria, de uma certa forma, né, colocar essa questão. Então, assim, a Vitória, que sabe tudo, é inteligente, ela sabe fazer contas, ela que predomina lá na família, ela que dá as ideias, ela que orienta tudo. E o Fabiano, ele sabe apenas derrubar o boi, marcar o boi. Ele é subordinado a ela. Então, ele queria fazer, nesse caso, demonstrar que essas teorias raciais, de que o branco é superior ao não branco, né, ele queria, de uma certa forma, participar desse debate para desmoralizar esse tipo de teoria. Né? E tudo isso foi na medida que estava preparando o filme. E dei graças a Deus de ter chovido lá em Juazeiro da Bahia. Senão eu ia fazer um filme convencional de Vidas Secas, né? Uma interpretação do grande autor que foi Graciliano Ramos. Bom, eu tenho aqui muitas perguntas do público, mas, bom, eu vou selecionar algumas, né, porque alguns dos temas que foram levantados já foram abordados, ou são coisas que talvez vocês depois, né, se tiver a oportunidade, podem perguntar aos próprios autores. Nós temos aqui uma pergunta da cineasta Kátia Mezel, que está prestigiando aqui o nosso bate-papo, em que ela pergunta para o Nelson, mas eu acho que pode ser estendido a todos, né, que estão aqui, tanto a Tizuka quanto ao Guel, qual é o momento de maior prazer para você, realizador? Na adaptação, produção ou quando o filme já está pronto? Em que momento vocês sentem maior prazer? Bom, claro, na hora de fazer o roteiro, né, é um prazer em cima do outro. É sempre encontrar a solução, escreve, faz o texto, tudo isso. Só dá prazer. Por quê? Porque ainda não existe a produção para dizer como fazer, né? E o que precisa de dinheiro para fazer, que equipamento, quem é o ator. E quando ele está escrevendo, é a liberdade, é tudo. Eu invento qualquer coisa. Mas não, a gente faz qualquer coisa, entendeu? Então... Eu lembro quando o Nelson terminou o roteiro da Retirada da Laguna, ele tinha passado meses trabalhando, era um roteiro complicado. Aí ele chegou para mim e falou assim: terminei o roteiro, agora vou ter que filmar? Eu me lembro, eu fui naquele seminário do Sundance, né? Eu fui lá como conselheiro e eu tinha que mostrar um filme meu. Então eu botei lá como era gostoso meu francês. Então eu disse: olha, tinha uma coisa, se filme fosse um livro, a gente podia usar a nota de pé de página. Aí os caras: como assim? Onde você vê 20 índios, por favor, veja 200. Eu não tinha dinheiro para pagar 200, então só tinha 20. Isso é especialmente para americanos. Os americanos têm a base de produção
Não, riquíssimo. Sobretudo de índios, né? Muitos índios eles têm. Então, por isso que a fase boa é na hora que faz o roteiro. A outro um momento também muito Só bom. fazer uma... Você sabe que, a gente falando de adaptação, eu fiz um roteiro com Jorge Furtado, de um programa de televisão, que era um filme também, que dialoga, é uma espécie, não é uma adaptação, mas é uma... dialoga com Como Era Gostoso Meu Francês, que chama Caramuru, que eu me lembrava demais quando eu vi da primeira vez do francês e tal, a gente fala assim, às vezes os filmes são adaptações de outros filmes também. Tem também aqui uma outra questão da Mirela Martins, que ela pergunta: livros maiores já renderam bons títulos, já clássicos tiveram péssimas adaptações. Qual a fórmula do sucesso? Sensibilidade do diretor ou roteiro bem adaptado? Bem, eu acho, para mim, que trabalho com roteiro, com histórias contadas, mais, digamos assim, convencionais, o roteiro é fundamental. Por isso que a literatura, o teatro, ajuda muito. Aliás, eu acho que teatro, a gente falou pouco de peça de teatro, né, mas o que mais parece com roteiro de cinema na literatura é teatro. Assim, é um pouco, para mim, a base de... É muito bom ler peça, não ver representado, ler como se lê um roteiro, para quem quer escrever roteiro, é um excelente exercício, porque é o que mais parece. Parece mais até do que romance, de uma certa maneira, porque é dialogado, tem uma dramaturgia através da ação dramática, né? Assim, parece muito com um determinado tipo de cinema ou televisão. Depois do roteiro pronto, a gente pode melhorar ou piorar, né? Bastante. Agora é Fátima que pergunta para o Nelson como foi o processo de recriação em A Terceira Margem do Rio. A gente falou de vários filmes, e agora chegamos em Guimarães Rosa. Bom, A Terceira Margem do Rio é uma experiência bem diferente das anteriores. Em primeiro lugar, mas tem que contar uma piada antes, uma história que é engraçada. Eu me lembro, quando saiu o livro do Guimarães Rosa, né, essas primeiras histórias, tem um grupo de cineastas, eu estava o Glauber, Joaquim Pedro, assim, todo mundo tinha lido o livro. Aí fizemos como os antropófagos dividem o corpo, nós dividimos o livro. Esse conto é meu. Tudo isso, evidentemente, ninguém tinha condições, grana para fazer o filme, mas queria fazer, aquela vontade. São contos tão sedutores, não é? Que eu vou fazer esse filme, eu quero fazer isso. Aí eu ganhei A Menina de Lá. A Menina de Lá ficou meu. A história era minha. Bom, os anos passaram, tudo isso, ninguém conseguiu fazer. Eu fui lá pelas tantas, eu consegui a produção francesa da Arte, daquele Canal 5, e com esse filme a França então, entrou para a produção do filme. Mas só a história da menina de lá não dá para dar uma longa-metragem. E eu fiz 5 contos do Guimarães Rosa e fiz uma adaptação como se os 5 contos fossem uma história só, o que é bem possível, né? Deu para combinar, sem ser um conto, depois o outro. Não, é uma história só. Além disso, eu ousei uma coisa de fazer aquela família migrar para a cidade, que vai migrar para Brasília, uma cidade satélite de Brasília, etc. Uma opção de coisas assim que não foi muito do agrado dos que cultuam Guimarães Rosa. Você sempre respeitou o autor, dessa vez você desrespeitou, mas eu desrespeitei o espaço, mas não o autor, né? A única coisa. Porque aquele livro tem um prefácio do Paulo Ronda, é muito interessante, foi o pensamento que mais me guiou na adaptação, foi essa afirmação do Paulo Ronda, dizendo que
eram contos da mesma família. Todos eles se assemelhavam pelo conteúdo, pela música e pela tonalidade. Todos eles cuidam de um espaço social onde não existe a presença da organização política, onde não existe autoridades, né? Não existe prefeito, não existe... Pode ter padre, assim, tem um sacerdote, mas não existe a organização política na sociedade, a política social, né? A autoridade é pela idade, pelo poder, que é a realidade íntima do Brasil, como dizem os franceses, do Brasil profundo, né, que eles falam na França, da França profunda. Então, é isso que me guiou, né, para juntar os 5 contos, etc. O filme eu gosto muito, mas não gostaram muito. Foi isso, Guimarães. Bom, aí eu acho que vai dentro um pouco dessa questão que você levantou, quando o cineasta muda um pouco, né, quebra talvez as expectativas, né, do espectador, né, que já tem digamos assim, uma ideia pré-concebida, né, por conta da leitura do texto. E aí tem uma pergunta que vai aqui para o Guel, mas também pode ser dirigida a todos vocês, claro, que é da Viviane Santa Rosa, e ela pergunta: como você encara a responsabilidade de cristalizar a imagem de um personagem através da atuação de um ator? Eu estenderia isso, cristalizar paisagem, ambientes e tudo mais, né? Enquanto a literatura permite a cada leitor utilizar a imaginação para enxergar o personagem a partir do seu próprio ponto de vista, não é limitar os múltiplos significados de um texto? Não acho não. Eu acho que se criou essa história de que a literatura deixa você, fica mais criativo, que você imagina como é. Eu acho que são linguagens diferentes. Eu acho que quando você vê um filme, você viaja para outros lugares também. Eu acho que você fixa umas coisas e abre a imaginação para outras. Quer dizer, um livro, às vezes, ele fecha muito. Tem livros que descrevem paisagens detalhadamente, talvez com mais vagar e mais detalhes do que uma panorâmica, porque o cara descreve a formiga que está subindo no tronco e tal. Isso também não é limitar a imaginação, é te mergulhar e te fazer sonhar com outras coisas. Eu acho, não sei, acho que é uma ideia que se propagou e que ficou e que ninguém pensou muito nela, de que tem uma arte que faz você imaginar mais e outra que é mais... Eu acho que você pode ter um livro mais limitador, que te dá uma história mais mastigada, que te dá todas as conclusões, que não deixa o espectador participar, e pode ter filmes mais abertos e que te convidam para uma viagem muito mais interessante. Acho que não está no veículo de um e de outro, né? Acho ao contrário, assim, acho que às vezes um ator que entra como parceiro, aí eu diria assim, um ator que se apodera de um personagem que você imaginou e que detalha ele, cria, encarna ele, trabalha esse personagem de tal maneira que você nunca imaginou. Talvez você tenha imaginado esse ator em claro e escuro, você tenha imaginado pouquíssimas coisas desse personagem, e um ator te dá uma riqueza de interpretações e que faz você viajar muito mais. Acho que o trabalho de um ator pode acrescentar muito a um grande personagem, claro, óbvio. O cara, então, assim, em vez de te limitar, acho que isso pode ser um acréscimo, se é um bom ator e é uma boa interpretação. Tezuka, teria alguma coisa? Não, eu me lembrei aqui de uma coisa que, de repente, pode ser considerado assim um escândalo, entendeu? Mas quando eu peguei o livro da Zeneida, que é um livro grosso e fala sobre a vida dela desde que ela nasceu até mais ou menos os 50 anos, e ela, além dela apresentar a história de vida, que é muito interessante, muito cheia de altos e baixos, tinha também o universo mítico, essa coisa toda. Aí a gente ficou lá discutindo que parte da história a gente ia pegar para o filme. E acabei escolhendo o momento que achei mais interessante, que era a adolescência dela. Ela, com 12 anos, ela tinha que decidir
ou ser pajé, entendeu? Ou ser uma pessoa normal que vai estudar direito, que era o que ela queria muito. O pai dela era advogado, político, essa coisa toda. Só que, como uma pessoa que estava desequilibrada em relação à natureza, ela tinha acessos de fúria, enfim, uns acessos de loucura que fazia com que o pai a quisesse interná-la num hospício. E a mãe achava que era coisa de religião católica. E só uma cria da casa que dizia que essa menina tinha que ser procurada por um pajé, porque, pelo fato dela não ter sido sentada pajé, que ela tinha esses acessos. Bom, até aí tudo bem, então eu escolhi esse momento dos 12 anos, nesse momento de decisão. Mas aí eu queria falar da Zeneida também como uma pessoa normal. E aí o caso de amor que ela teve foi com um garoto, um vaqueiro lá da fazenda, que estavam namorando. Aí uma hora ela virou e falou para o rapaz assim: vai lá falar com meu pai para a gente se casar. E ela tinha só 12 anos. Aí o menino foi lá falar com o pai. O pai disse não. E aí ele voltou e não fez mais nada. Era um cara extremamente covarde. Aí ela propôs a ele fugir. E ele não quis fugir. Eu falei: como é que eu posso colocar o par de uma heroína no filme tão bundão quanto esse personagem? E aí a gente não achava a solução, e ficamos naquela dúvida se em manter o escrito, entendeu? Ou se a gente inventava a partir daí. E não sei por que cargas d'água, nem me lembro direito como é que foi, mas surgiu a seguinte proposta. A gente amou um personagem masculino que se apaixonaria por ela, entendeu? Mas ele só não podia fazer tudo o que ele fez, ele só não podia se casar com ela, porque ele vem como uma espécie de um mensageiro das entidades para tomar conta dela até que ela se faça pajé. E os dois se apaixonam, o que não era, enfim, não estava previsto, não era o destino deles. Isso cria um conflito ali entre os dois. E o cara é um caruana, é uma entidade que é a entidade sucuri, ou entidade cobra. Na verdade, fugimos muito do assunto, mas também não fugimos, entendeu? Eu fiquei com muito medo de falar com a Zeneida. Zeneida, estamos inventando isso assim, assado. Porque a Zeneida convive com essas entidades todas, entendeu? Que a gente não vê, mas ela vê, entendeu? Que a gente não percebe, mas a sucuri, por exemplo, em todos os eventos que ela vai, sempre alguém descobre uma cobra que fica ali nas imediações, assim, passa o evento outro dia inteiro, assim, uma cobra, ou é uma sucuri, ou é uma cascavel, ou é uma jiboia, não importa. Porque é a entidade da cura. Então, aí depois eu fui lá falar com a Zeneida. Falei: Zeneida, a gente está com esse problema de dramaturgia aqui, o teu par é muito bundão. Eu falei bem com ela. Ela morreu de rir, e aí ela aceitou, entendeu? E acabou virando um personagem lindo, com uma relação bonita no meio da história dela. Mas, às vezes, era isso que eu estava querendo dizer, que, às vezes, não funciona, determinada situação não funciona para o cinema, que pode estar funcionando lá para o livro dela, para a biografia dela, entendeu? Mas não funciona para o cinema, e aí a gente tem que apelar para alguma solução que não saia muito da proposta do autor, né, ou da autora, e quer dizer, fique dentro do mesmo universo. Bom, aqui temos mais uma pergunta, que é da Riva Santa Rosa, que pergunta: qual a importância do audiovisual para a literatura, considerando que a juventude está mais interessada em Facebook e internet? A importância do audiovisual para a literatura, considerando que a juventude está mais interessada em internet. A relação entre o cinema e a obra literária é antiga, ela existe desde que o cinema apareceu, porque o cinema tem essa capacidade de seduzir com mais força, né, o antigo leitor para ser o espectador e conhecer a obra. E é muito comum a obra sendo vista no cinema, ela vai ser lida depois, com toda certeza.
Eu vou dar um exemplo de Vidas Secas. Quando eu fiz Vidas Secas, a Vidas Secas estava na 3ª edição. O livro, a primeira edição é de 1938. E eu fiz o filme em 63, foi lançado em 63, né? Em novembro de 63, ele estava na 3ª edição. Hoje não sei quanto, mas logo em seguida, depois do lançamento do filme, o livro foi reeditado várias vezes. Alguns anos depois já estava na 5ª edição. Quer dizer, o filme, o audiovisual geral, é uma maneira de conduzir o espectador, ou de criar novos leitores, porque a leitura é realmente o complemento de uma formação, do conhecimento. É muito importante o hábito da leitura, etc. O cinema ajuda a criar esse hábito, eu acho que é por aí. Miguel, a sua obra também tem essa função? Eu acho que acontece isso, mas eu acho que é uma função acessória, né? A gente não faz um filme para vender um livro, nem isso, né? Eu acho que é importante ler também, acho que tá aí a base de tudo, mas eu acho que a pessoa tem que ver o filme e gostar do filme, ou ver o programa, gostar do programa, e se puder for ler o livro, e às vezes tem filmes que são melhores e programas que são melhores que os livros, a pessoa vai ver o livro, vai se decepcionar ou vice-versa, né? Então, na verdade, são obras independentes, né? E claro que dialogam. Mas na sua trajetória eu lembro que você sempre dizia, você adaptou muita coisa da literatura brasileira para a televisão. Você acha que isso, de alguma forma, tornou mais conhecida a alguns autores da nossa literatura? Eu acho assim, da série de adaptações de clássicos da literatura, a gente adaptou, sei lá, mais de 10 grandes comédias brasileiras, ou comédias brasileiras para a TV, pelo menos, né? E depois um monte de coisa. Eu acho assim, o público que vê essas obras é tão infinitamente superior na televisão, quantitativamente superior do que o que vai ler o livro, que eu acho que o que fica ali é sei lá, se 30 milhões viram, 10 mil pessoas vão ler esse livro, eu acho que o que fica, na verdade, é uma espécie de... Quer dizer, de alguma maneira, quem não leu está lendo alguma coisa daquela obra, está viajando naquele personagem, né? Alguém viu o Coronel e o Lobisomem. 99% das pessoas não vão ler o livro, porque até pela quantidade de gente que vê, mas elas tiveram, de alguma maneira, uma experiência literária, porque aquele personagem ele nasceu na literatura, porque ele é a experiência, né? Alguma coisa daquilo ficou. Então, a pessoa leu uma parte do livro, digamos assim. Muita gente leu uma pequena parte do livro. Tem uma outra pergunta aqui do Victor de Jesus, que ele pergunta se a tecnologia e o cinema digital de hoje, ele de alguma forma tem influência em obras audiovisuais feitas a partir de adaptação, ou nada mudou? O que eu acho a coisa mais interessante da dramaturgia, não é nem da dramaturgia de televisão, é realmente a extensão, né? Assim, isso realmente cria um negócio diferente. Assim, quando você pensa numa série, você faz uma história, e aí você pensa numa série como A Grande Família, que está 11 anos no ar, quer dizer, a convivência que você tem com aqueles personagens, o desdobramento que aquele coisas que você descobre que aqueles personagens fizeram, que você não sabia que eles tinham feito, que você tem que criar histórias novas, então você começa a inventar um passado para eles. Eles realmente vão ganhando uma vida, os atores vão se apropriando daquilo. Então, o público vai criando intimidade com aquilo, de maneira que eles ganham uma força tal que, assim, o personagem fazia, às vezes, uma coisa insignificante, ganha uma importância, né? Se o chefe daquela família da televisão tem um ataque do coração, é aquele cara que você convive há 10 anos. Então, isso cria uma espécie de... cria uma obra nova mesmo, tanto na sua recepção quanto na sua fabricação. Os atores envelhecem, você é obrigado a levar em conta o tempo que é um dramaturgo incrível,
Então eles começam a envelhecer, então aí eles começam a ter que ter filho, você vai sendo levado, você vai ter que se adequando, a realidade muda do país, você tem que incluir aquilo de alguma maneira dentro. Então isso é que eu acho que essa duração, essas obras de duração na televisão é que criam realmente uma dramaturgia original. O fato de ser na televisão torna-as original pela duração, né? Acho que é isso que mais do que a questão tecnológica e tal, acho que para mim não muda muito, não. Tem alguma coisa a dizer, Nelson? Você já está se adaptando às novas tecnologias? Você está se adaptando às novas tecnologias? Não tem como, não. É o caminho obrigatório. Agora, na realidade, o básico, que é essa relação com a arte narrativa, né, ela antecede, sempre vai anteceder a qualquer tecnologia. Tecnologia é o passo seguinte, né? A criação da obra, mas não muda, né? Porque não depende de tecnologia, depende da tua experiência, do teu passado, da tua cultura, das suas relações com a literatura, as histórias, os cinemas, mas de qualquer forma, as chamadas novas tecnologias facilitam enormemente a comunicação, a reprodução. Por exemplo, eu estou com um filme pronto para lançar, não vou fazer nenhum comercial, não, vou só dizer que o distribuidor, né, e agora o material para lançamento, o distribuidor mandou relação, é a seguinte, HDCAM, HD. Então, eu sou do tempo, 35 milímetros, para lançar o filme precisava, no mínimo, 40 cópias, e cada cópia, 10 latas, distribuir, né? E aquela película 35, o uso a deteriorava, arrebentava, tinha que fazer outra cópia. Hoje, é de uma simplicidade, de uma rapidez, essa fase de distribuição, né? E também a edição do filme. A edição, a loucura como melhorou. Eu não saio de casa, eu fico na minha editora lá, o que é ruim porque a barriga cresce. Eu não ando mais, eu fico em casa. Mas realmente facilita. É outro mundo. No caso porque uma coisa, por exemplo, algumas obras literárias, às vezes você tem uma certa dificuldade, né, de transformar, por exemplo, quando usa muita linguagem subjetiva, enfim, tem algumas coisas que às vezes o custo, né, no 35, no equipamento tradicional, talvez fosse mais difícil de você conseguir. Hoje, com a tecnologia digital, talvez você tenha mais facilidade de utilizar alguns efeitos, alguns recursos que deem conta dessa transposição. Isso acontece ou não? Não me ocorre muito, não. Eu não sou assim, muito especialista em tecnologia, não, mas a impressão que dá, assim, a primeira impressão que dá é que a tecnologia, a nova tecnologia permitiu formas de produção diferentes, né? Filmes maiores, filmes menores, filmes interativos, de uma certa maneira, para o melhor e para o pior, democratiza mais a forma de produção, né? A de criação, provavelmente, mas não me ocorre. Bom, então, Tezuka, por favor. Tem uma coisa que eu acho que, não sei se é para melhor, tomara que seja para melhor, é que quando a gente filmava com negativo, a gente ensaiava muito, por causa do custo do negativo. Então, o foco, a equipe, tudo havia muito ensaio. E hoje, com HD, vamos rodar, se der certo, fica, né? Senão a gente faz outra vez. Então, ficou uma coisa mais instantânea, menos compromissada, eu acho. Que tem um lado bom e tem um lado ruim, mas, enfim, é isso que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que tirar proveito disso, entendeu?
Bom, nós estamos já chegando ao final, mas antes de concluir, tenho aqui uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu gostaria muito de ouvir essa história contada pelo Nelson. É uma história aqui, uma pergunta que estão fazendo, que eu sei a resposta, mas eu quero que você responda. Pela atuação, é Nelson Pereira dos Santos, é para você, Daniela que está perguntando. Pela atuação sensacional de Baleia, gostaria de saber se ela foi sacrificada na hora da sua morte, se mataram a baleia de verdade no filme. Isso é dar pano para a mãe. Tem muita história a respeito. Essa pergunta foi feita também no Festival de Cannes de 64, quando o filme foi apresentado. E aí uma senhora se levantou e queria chamar a polícia, prender os produtores do filme, que tinham sacrificado uma cachorra para fazer um filme. Ela era presidente da Sociedade Internacional de Proteção aos Animais. Então saiu no jornal, saiu lá no Brasil, aqui no Brasil, no Rio, né, saiu a notícia, e a Air France ofereceu uma passagem de primeira classe para a baleia ir para Cannes. E a baleia chegou em Cannes. Foi apresentada, a Condessa diz assim, tudo igual, vira lá, até a mesma coisa. Mataram um, agora trazem outro. Mas eu sei que a baleia ficou famosa, tem uma fotografia da baleia ao lado da Sofia Loren. Foi divertida aquela história. Mas, enfim, como é que foi feita a cena? Isso. Tem uma figura maravilhosa, que pena que já foi lá, junto de Deus, o Jofre Soares, um grande ator lagoano, que eu conheci em Palmeira dos Índios quando eu fui filmar Vidas Secas, e ele faz o papel do fazendeiro. Depois ele fez uma carreira no cinema, ele fez mais de 100 filmes, o Jofre. Ele fez conhecidíssimo, né? Então, a baleia, eu queria dizer, vamos fazer um sistema aqui de trabalho que a baleia vai reagir, vai funcionar se a gente aplicar o método do Pavlov, um grande cientista russo que criou a teoria do reflexo condicionado, né? O que seria, então, o reflexo para a baleia reagir? A baleia não pode comer nada de manhã, vai para a filmagem jejum, nada. E na filmagem, você tinha uns pedacinhos de carne, então a baleia é aqui, então ela devia andar dali para cá, a câmera aqui, ela passar, vai pegar a carne. Então, ação, baleia, tal, a baleia ia procurar uma sombra. Aí peguei a baleia, ela estava com a barriga cheia. Alguém estava dando comida para a baleia. E tinha pena da cachorra, porque ficar sem comer. Aí, é claro, mais um pouco, descobriu-se que era o Jofre Soares, que ele levantava, todo mundo comendo assim, o Jofre... ele levantava com o prato na mão, e a baleia ia atrás dele, ele ia jogando no chão, e a baleia comia. Aí, Jofre, vem cá. Eu falei, já, tudo bem, você está com... Então, agora você vai tomar o lugar do Pavlov. Você é o doutor Jofre, eu quero ver você fazer a baleia, fazer o que tem que fazer em cena. Ele deixa comigo. E não é que a baleia reagiu sempre, fazia as cenas de acordo com o que o Jofre, a camaradagem, a intimidade que tinha com ela. Tá? Foi uma coisa assim, né? Do trabalho do Jofre nesse sentido. Ele cuidou da baleia, a baleia funcionou. Tinha um treinador para ela. Quem foi sacrificada foi a dublê da baleia, né? Tinha uma dublê, você matou a dublê. Bom, eu quero agradecer, né, a presença da Tezuka Yamazaki, do Guel Arraes e do Nelson Pereira dos Santos, né, abrilhantando aqui a festa literária. Né, foi ótimo esse bate-papo, eu acho que a gente poderia conversar ainda muito mais tempo, mas agora a gente vai ter que encerrar. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado.
7ª Festa Literária Internacional de Pernambuco. Olinda, tens a paz dos meus